Deixa eu colocar mais uma notícia de hoje. Está publicado no Diário Oficial da União o decreto do indulto natalino, que concede perdão de pena a pessoas presas que cumprem alguns critérios específicos. O documento assinado pelo presidente Lula exclui o benefício a condenados por crime contra o Estado Democrático de Direito. José Matheus Santos, nosso repórter, está de volta com a gente para todos os detalhes de quem vai entrar nesses critérios. Fala, José, bem-vindo de novo. Isso, Roberto, voltamos aqui no Radar News para falar sobre o indulto presidencial. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou ontem as regras do indulto de Natal e o texto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. O indulto natalino é uma previsão na legislação, é previsto na legislação como uma atribuição do presidente da República e é tradicionalmente publicado às vésperas do Natal. Neste ano, o presidente Lula excluiu condenados por crimes relacionados a atentado contra o Estado Democrático de Direito, ou seja, os condenados pelos atos de 8 de janeiro e também nos processos da trama golpista que foram julgados no Supremo Tribunal Federal não poderão se beneficiar desse indulto de Natal. Lembrando também que o indulto de Natal não é uma questão automática. Cada advogado de um preso ou um defensor público que atende a uma pessoa condenada deve protocolar junto ao juiz de execuções penais um pedido para que haja a redução de penas. Conforme a atribuição, o crime ou também a condição da pessoa, a variação é de 1/3 a 1/5 de cumprimento de pena após esse indulto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, também não foram contemplados pelo decreto do governo Luiz Inácio Lula da Silva, condenados por crimes hediondos ou equiparados a crimes hediondos, como racismo, terrorismo e tortura, também condenados por crimes de violência contra a mulher, como feminicídio e perseguição, conhecido também popularmente como stalking, e condenados por tráfico de drogas, além de lideranças de organizações criminosas foram excluídos. Condenados por crimes de corrupção, como corrupção ativa, passiva, peculato, podem ser beneficiados desde que a condenação tenha sido em até 4 anos na sentença. Quem pode receber o indulto são pessoas ligadas ao transtorno, que possuem transtornos do espectro autista, grávidas, pessoas acima de 60 anos com quadro grave de saúde também podem ser beneficiados, além de mulheres com filhos de até 16 anos ou com deficiência. Homens que sejam os únicos responsáveis pelos seus filhos e pessoas com doenças graves também podem ser beneficiadas. O decreto do presidente Lula também contempla pessoas que possuem HIV em estágio terminal ou doenças crônicas que exijam cuidados que não são oferecidos pelo sistema prisional. Decreto que foi publicado hoje pelo Diário Oficial da União e com isso já está em vigor. Agora cabe a cada advogado ou defensor público que representa um condenado pela Justiça protocolar o pedido para a Justiça avaliar se há pertinência ou não para essa redução das penas do indulto de Natal. Não é uma questão automática que entra em vigor. Roberta. Obrigada, Zé. Você volta daqui a pouquinho com a gente com outras notícias também. Nossos analistas de volta para falarmos também sobre esse assunto. O Yander, desde o primeiro ano de governo, né, os condenados pelo 8 de janeiro seguem excluídos do direito do indulto e também ficaram de fora quem fez delação premiada e condenados por crimes contra a mulher e menores. Roberta, esse indulto de Natal do presidente Lula, ele vem se repetindo de fato, né, desde que ele concedeu o primeiro lá no primeiro ano de governo, ele deixa de fora essas pessoas que foram condenadas pelo 8 de janeiro. Ou seja, não tem muita novidade no indulto, mas ele chega num momento simbólico que é a conclusão, né, do julgamento da trama golpista, né, que está ali interligado com o 8 de janeiro, e também no momento em que o Congresso aprovou a dosimetria de penas
dos condenados do 8 de janeiro e também da trama golpista. Então, vem nesse caldo aí de tensão entre o Congresso e o governo por conta dessa dosimetria. E o presidente Lula, ele disse, né, ele confirmou que vai vetar esse projeto que foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, que reduz as penas das pessoas que invadiram os prédios públicos lá no 8 de janeiro de 2023 e também de todos os condenados da trama golpista. Então, tem essa tensão no ar, né, nesse fim de ano, e por isso que esse indulto ele acaba causando uma repercussão política maior, né? O presidente Lula está empenhado em dar esse recado, né, em transformar também esse indulto, essa exclusão dos condenados do 8 de janeiro em um ato político, né, um ato de protesto a essa proposta que foi aprovada pelo Congresso e que deve ser vetada em breve por ele. Roberta. Há muita polêmica em torno desse indulto de fim de ano por parte da sociedade, mas é bom a gente lembrar que não é algo só desse governo. E, César, o indulto também não vale para alguns grupos bem específicos, né? Quer complementar? É isso, Roberto. O indulto natalino, ele é uma tradição brasileira, portuguesa também, inclusive as origens não são nossas. Mas no Brasil isso se tornou uma tradição já há décadas e o objetivo é dar um perdão de penas quase um humanitário, assim. O objetivo é pegar algumas pessoas com perfis muito específicos, como nesse caso do decreto assinado hoje pelo presidente Lula, mulheres que tenham filhos, crianças ou adolescentes até 16 anos, com deficiências e que não tem nenhuma outra pessoa para cuidar dessas pessoas. O indulto beneficia essas pessoas com um perdão das penas, a condenação continua, ela não perde o réu primário, mas é uma tentativa de dar um benefício nesse espírito natalino para determinadas pessoas em determinadas situações. E nesses casos, o Supremo já se manifestou várias vezes recentemente, fora dos autos, mas se manifestou também nos autos na condenação e depois ao negar o indulto a Daniel Silveira, ex-deputado, de que o perdão para pessoas condenadas por crimes contra o Estado Democrático de Direito é inconstitucional. Então, por mais que Lula tivesse interesse em dar um indulto para as pessoas que depredaram as sedes dos poderes no dia 8 de janeiro de 2023, ele sequer poderia fazer isso porque é inconstitucional, isso bateria no Supremo e as pessoas não teriam esse direito. Então, esse indulto, que é uma tradição brasileira, mas não só brasileira, estabelece esses critérios. Eu acho que dois casos também que são importantes de serem destacados é a impossibilidade de conceder indulto, segundo esse decreto do presidente Lula, para crimes com violência, ou seja, muitas críticas se fazem ao indulto, que vai liberar estupradores. Não vai, porque o indulto assinado pelo presidente Lula exclui esse tipo de crime com violência do rol de pessoas que podem ser beneficiadas. E um outro é para lideranças de facções criminosas. Essas pessoas também ficam fora desse perdão das penas, portanto, seguem na prisão sem nenhum tipo de benefício.